Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu tô aqui mais uma vez para falar sobre a dor no joelho. Hoje é o último dia para aqueles que estão interessados realmente poderem se inscrever no curso, um pouco mentoria, porque ele tem um atendimento muito direto à pessoa, ele é totalmente ao vivo, né? Então nada gravado. Então vai ser atendimento mesmo, vai ser a interlocução, vai ser o bate-papo, vai ser o entender o outro, para entender da onde está vindo a sua dor de verdade, dentro daquela organização corporal que a pessoa apresenta. E aí poder fazer a melhor trilha, olá Gomes, o melhor caminho, né? Para ajudar a pessoa a recuperar o corpo, recuperar o movimento, a mobilidade, seja por essa porta de entrada da questão da dor no joelho, que é uma coisa muito séria, né? É algo muito sério. Porque estar sem joelho significa não conseguir fazer nada. Você não consegue nem lidar com as coisas do dia a dia, nem abaixar, nem sentar. Toda a tua função de movimento, ela fica muito comprometida. E a mobilidade, né, o que te faz caminhar em direção às coisas que você gosta, fica tudo comprometido. Então, essa é a porta de entrada que eu encontrei, porque o que a gente sabe, né? Eu fiz uma pesquisa, uma rápida pesquisa, e eu vi que, por exemplo, hoje, no Brasil, né? A gente fala em termos de país, de Brasil, hoje mais de 70% das pessoas têm problema de joelho. E dentro do público que eu convidei para esse evento, eu tenho pessoas abaixo da linha dos 30 anos, como acima da linha dos 60. Então, a gente tem aí uma parcela muito grande de pessoas que já apresentam, né, assim, quando se trata de pessoas mais novas, já apresentam esse tipo de queixa, e isso vai sendo construído ao longo da vida. Então, quando você chega lá nos seus 50, 60, 70 anos, né, você já fez uma trilha, na verdade, aí, você vai construindo essa dor, que ela vai se expressar de uma forma muito mais agravada na fase mais... na sua fase de maioridade. Mas também, se você pratica uma atividade e você não está realizando aquilo da forma como deveria ser, você também pode lesionar o seu joelho. E aí é a questão do acompanhamento. Muitas vezes a gente precisa de um acompanhamento para poder dizer se a gente está realizando aquele movimento de forma correta ou não, né? Se for uma coisa que exige muito repetição ou peso, então a gente precisa se acautelar, né? No movimento, a gente precisa saber onde a gente está pisando, como a gente está pisando, para evitar que haja uma lesão, que haja um comprometimento, que haja uma sobrecarga do joelho, né? E o joelho, ele tá numa posição dentro da nossa estrutura, né? Então você tem o pé, você tem a tíbia e a fíbula, né? E você tem o joelho. Vamos considerar a tíbia, né? Vamos considerar só a tíbia. Então a gente tem a tíbia e o fêmur, que um vai se articulando. Então a perna se articula sobre o pé e o fêmur se articula sobre a tíbia e a fíbula, né? Então vem uma força pelo fêmur ali, pela bacia, vem uma força de cima, né? Um peso do corpo, e vem também uma força de baixo, que o pé ele empurra o chão. Então você tem uma dupla ação de força aqui no seu joelho, né? E normalmente o que a gente tem? A gente tem um forçar do joelho, a gente não tem uma flexibilidade dessa articulação. A gente aprende a rigidez, a gente aprende o ficar de pé pela rigidez e não pela flexibilidade do corpo. Então, se você sobrecarrega algo fazendo só
pressão, uma força que vem de baixo, você vai começar a lesionar essa articulação. E como fazer isso de forma diferente, né? É isso que eu ensino no método de treinamento, eu vou tirar o treinamento, no método corpo presente. Quando a gente trabalha com o joelho no corpo presente, a gente olha como está essa organização do corpo, como está esse pisar, a gente faz uma análise de como esse corpo está sendo usado na sua rotina, nas suas práticas, e a gente vai introduzir ele na flexibilidade, na mobilidade. A mobilidade, ela é algo muito importante. Todas as nossas articulações, elas são preparadas, elas são estruturadas de modo a colocar você em movimento. A articulação, ela não é para ser um lugar de enrijecimento, ela é um lugar para ser um movimento, a mobilidade. E quando você não usa bem essa articulação, você deixa de produzir aquela viscosidade que é inerente às suas articulações. Toda articulação, ela tem um grau de viscosidade. Só que quando você enrijece, você para, né, de produzir. Aí você vem com aquela sensação de areia, você vem com a sensação de rigidez, de secura, né, para o seu movimento. Por quê? Porque você não está colocando aquela parte do corpo na atividade que ela necessita, né? Então, se você passa muito tempo numa única posição, quando você vai se movimentar, você vai sentir aquela dificuldade inicial. E o que você precisa fazer? Você precisa movimentar para garantir que quando você saia de um apoio para o outro, você tenha o teu corpo pronto para te recuperar lá na frente. Porque senão você sai de qualquer jeito, você não faz o aquecimento necessário num caso desses, e quando você vai comprometer ainda mais essa parte do teu corpo. Então, todo o pensamento do corpo, ele é para o movimento. Ele não é para você não fazer movimento, né? A nossa estrutura é uma estrutura do movimento, porque senão a gente seria árvore, né? Vamos dizer, a gente seria algo fixo num certo lugar. Nós não somos fixos, nós temos o corpo para o deslocamento, para nos movimentarmos de um lugar para o outro, para fazermos coisas, para tomarmos ações, né? Eu não vou ficar aqui no mesmo lugar, meu corpo, né, crescendo, né, mudando ali na sua estrutura, mas sem eu me deslocar. A gente tem o deslocamento como nosso princípio, né, de estarmos aqui, né? A gente precisa desse movimento. Então, como que a gente trabalha, como a gente olha para todas essas questões? Dificuldade de caminhar, enrijecimento, dores a partir de exercício, né? A gente, então, faz uma observação a partir da primeira queixa, a gente vai fazer a observação de como a pessoa, ela está, tanto no seu tônus muscular, na sua força, né, que está relacionada também com a força, o tônus. A gente vai observar como é que está essa tonicidade, como que está esse movimento do caminhar, os movimentos mais básicos, né? A gente vai fazer essa observação e aí a gente vai introduzir essa pessoa numa orientação de uso do corpo junto com o deslocamento do seu corpo-peso, né? Então, se eu tô fazendo muita força para trás, se eu tô sem força para ir para frente, se eu não tô tendo essa força para ir para frente, aí vem toda uma cadeia, tudo bom? Vem toda uma cadeia de organização que o corpo necessita para poder realmente se deslocar e usar o joelho da forma adequada. Porque o que acontece na maioria das vezes, o joelho não é usado de forma adequada. O joelho não é utilizado
na maneira como ele precisa ser. Ele muitas vezes, né, a gente trava o joelho, é como se a gente andasse para trás, a gente trava o joelho e vai para frente. Então, quando a gente vai para frente, o joelho ele não vai com flexibilidade, ele vai com resistência. A resistência, ela está ligada a várias coisas no aspecto psicoemocional, psicofísico e emocional, né? A gente pode ver qualquer figura de uma pessoa aparentemente forte ou segura de si, qual é a estrutura que você vê representar, né? Normalmente é uma pessoa que mantém os joelhos muito firmes, porque o joelho firme ele indica o quê? Que você não vai cair, que você não vai ser derrubado tão fácil, né? É um imaginário, é uma história, parece uma coisa muito boba, mas isso cria uma imagem do corpo dentro da nossa sociedade. E isso, quem vai sofrer as consequências? O nosso próprio corpo e também os nossos joelhos, além do processo mental, claro, dessa deturpação, né, do que é uma pessoa segura de si. O corpo, ele vai sofrer, porque a gente vai tentar imprimir no nosso corpo aquilo que a gente imagina que seja uma figura de força, segura, né? Quando você tem essa preocupação de passar isso para as pessoas. Ou a própria forma da gente lidar com o dia a dia, de precisar fazer as coisas muito rápido, de não ter um espaço para o teu corpo poder deslanchar, vamos dizer, né? Você ficar num espaço curto. Eu sento, levanto, eu tenho um espaço reduzido de ação. São coisas que fazem a diferença na sua repercussão de corpo. São coisas que vão te moldar, vão tentar moldar o teu movimento. E o teu corpo, ele vai sentir isso. Seja com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, com 70, a gente sente esses reflexos. Então, a preocupação maior, quando a gente ingressa num trabalho que tem por objetivo acabar com a dor no joelho, é fazer esse olhar, por isso que tem tem um encontro de grupo, mas também tem um encontro individual, né? Onde eu vou poder observar cada um na sua estrutura e entender, ó, o peso dele está sendo sustentado por aqui, ele tem essa questão, ele sente assim, a musculatura dele está nessa ou nesse grau de tonicidade. Então a gente vai entender como que está esse corpo para a gente poder dar as orientações, que aí passa para o módulo seguinte, que é o destravando. E aí nessa eu já vou fazer o destrave do joelho. E aí todas essas queixas, né, que eu anotei aqui, cãibra, por exemplo, que tem que entender de onde vem essa cãibra, se ela está na parte de baixo da perna, se ela está vindo de cima, a gente precisa entender onde é que está essa cãibra, né? Essa vontade de voltar a treinar, né? Se eu quero voltar a treinar, é porque eu treino. Então, o que a gente andou fazendo ali nos nossos treinos que não estava legal, né? Ter algo que resolva. Então, é aquilo que eu falei ontem também. Às vezes a gente procura por métodos que não resolvem, porque não mudam aspectos primordiais do nosso corpo. Não adianta ficar tomando remédio, não adianta ficar usando joelheira, não adianta, porque você vai usar sempre uma muleta, um paliativo para uma questão que está na tua estrutura. E precisa ser mudado outra coisa, e não isso, né? A pouca mobilidade ao andar, então entender realmente essa coisa do deslocamento do joelho, como que o joelho recebe nosso corpo, como que ele entra no nosso movimento do caminhar, né? Poder se exercitar, né? Então, se você não sente que você pode se exercitar, você não tem segurança no teu corpo para realizar o movimento. E aí você não sente, você sente que qualquer coisa que você vai fazer, ele vai doer.
como eu mencionei, a Juliana e a Ana Laura, já falei dessas duas lives, elas estão aí no feed, ainda fixei elas para ficar mais fácil de qualquer pessoa poder achar, né? Então ela tá lá no topo, fixada para vocês verem. Duas pessoas jovens, que uma levou 17 anos até encontrar comigo, a outra levou 25 anos até encontrar comigo, com questões de joelho e deixavam de fazer coisas porque o joelho incomodava, né? Deixava de praticar coisas que gostava porque o joelho incomodava, uma com um grau diferente da outra, mas as duas, depois da gente ter feito o trabalho, conseguiram retomar suas vidas. Por isso que eu falo, recupere, acabe com a dor no joelho e resgate a sua vida. E resgatar a vida parece, ai, nossa, uma coisa de sonho, de fábula, sabe, assim, de Alice no País das Maravilhas, né, coisas assim. Mas não, é porque normalmente quando a pessoa tem dor no joelho, ela não consegue fazer nada, e essas dores elas vão começar a repercutir pela lombar, pela cervical, né, pelos ombros, elas vão se alojar em outros lugares também, elas não vão ficar só lá no joelho. A nossa estrutura é uma estrutura de correspondência, de relação, tudo corresponde, tudo está correlacionado. Não existe uma coisa que aconteça exclusivamente ali. A gente pode partir dali, mas a gente tem que olhar sempre o sistema. A gente tem que sempre olhar o todo. Não dá para olhar exclusivamente uma única parte. Se quiser fazer isso, a gente até faz, a gente até ajuda, mas o tempo, né, de manutenção talvez não seja tão garantido, talvez a pessoa precise de retornos, de recorrências, na medida que quando você tem a oportunidade de olhar para tudo, você garante que a pessoa ela vai estar mais inteira no processo, né? Cansaço nos joelhos, secura, então o que eu falei, para de fazer movimento, usa o corpo de forma não tão plena e completa, o joelho ele vai ressecar, ele resseca porque ele precisa da mobilidade. E lógico, essa sensação de fadiga, né, que começa a dar, porque um joelho pouco exercitado, a musculatura pouca trabalhada, qualquer movimento que você faça, você vai sentir ali, né, um certo desconforto, e a secura também, porque imagina, né, um joelho que não tem a lubrificação, você rapidamente vai sentir o joelho, não tem como. E isso tá na nossa ordem de movimento, né? Então, isso é muito, 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 muito sério. Eu quero trazer aqui a seriedade que é a gente cuidar do corpo, a gente cuidar do nosso joelho, a gente cuidar realmente da gente. E eu digo, o curso, ele tá num valor absolutamente excelente para você poder fazer parte disso, para você poder realmente ter a sua vida compensada, né? Às vezes a gente tira o que é fundamental do nosso foco, né? Coloca outras prioridades e vai continuar essa queixa. Então a pergunta é, você quer continuar se queixando? Você quer continuar com o problema ou você quer resolver esse problema? Se você quer resolver, se você não quer mais se queixar, se você quer garantir, então eu faço esse convite para você se inscrever. E as inscrições elas vão até hoje, meia-noite, amanhã não tem mais, e depois aguardar um próximo lançamento, aguardar uma próxima abertura de turma para você estar junto com a gente. Então, não perca tempo, venha para o curso do Joelho Consciente, que é dado através do método do corpo presente, com os fundamentos do corpo presente que eu, Tuti, sei que posso te ajudar. Então, muito grata e a gente se vê numa próxima.